lindos e bonitos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Estava mesmo morrendo de saudade de gravar aqui para este canal, porém, contudo, entretanto, eu estive um pouco ocupada. Como vocês sabem, eu mudei aqui para Portugal, né? Já faz agora 2 anos, passa muito rápido. E aqui eu me casei novamente, construí uma família, agora eu acabei de ter uma neném faz pouco tempo, que é a Isabela, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vim falar sobre o meu relato de parto aqui em Portugal. Bom, se você não sabia de tudo isso, já corre lá, já começa a me seguir, já dá um likezinho aqui nesse vídeo pra ajudar e fortalecer o canal, tá bem? Bom, gente, como eu disse, faz 2 anos que eu tô aqui em Portugal, né? Faz 1 ano que eu casei, 1 ano e alguma coisinha. E a minha neném acabou de nascer, a Isabela, ela tem 1 mês e meio. E pra não perder o costume, eu vim aqui falar sobre o meu relato de parto, assim como eu fiz do meu primeiro filho, porque já sou mãe de segunda viagem, né? Eu tenho vídeos na Rede Vizinha falando sobre todo o pré-natal, sobre todo o primeiro, segundo, terceiro trimestre, todo o acompanhamento mesmo, referente à gestação. E hoje eu vim mesmo detalhar para vocês o dia do parto, que inclusive foi dia 22 de março de 2025. Sem mais delongas, eu espero que o vídeo não fique longo. E eu também tô falando um pouco baixo porque a neném tá aqui do meu lado dormindo, eu espero que o áudio fique bom, tá? Gente, é assim, durante todo o período da minha gestação, eu torci muito para que meu parto fosse um parto normal. Pra quem já conhece o relato do primeiro parto, sabe que eu sofri horrores, que doeu muito, que a sensação não foi nada boa. E que inclusive eu nem queria repetir, tá? Então essa neném, ela não veio planejada, mas assim, foi muito sonhada, né? Era meu sonho, era ter uma menina. Então eu já tive um menininho e agora eu tive uma menininha e formamos um casal. Então, desde o começo, eu queria muito que fosse um parto normal. Porém, com 28 semanas, eu fui diagnosticada com um quadro que se chama placenta prévia baixa, tá? Pra quem quiser saber mais detalhes, deixa aqui nos comentários e depois eu falo sobre. Descobrindo isso, nós sabíamos que era, tipo, 99,9% de certeza de ser uma cesárea. Então isso daí já me deixou assim em choque, porque eu sempre tive muito medo de entrar na faca, né, de fazer qualquer tipo de cirurgia, principalmente uma que é tão invasiva, que são 7 camadas ali, enfim, todo mundo já sabe. Então aquilo ali me deixou meio que em choque, né? Havia ali 1% de chance de ser um parto normal caso minha placenta saísse ali do lugar que ela tava e desse espaço, abertura para o neném nascer, o que não foi o que ocorreu, tá? Então, assim, eu já sabia que ia ser cesárea desde as 28 semanas por ali, mais ou menos, mas eu tinha aquele pinguinho de esperança lá no fundo de no final ser um parto normal. Bom, após eu ter sido informada pela minha médica que seria uma cesárea, ela disse que nós íamos esperar mais ou menos até 39 semanas, que era uma boa para neném nascer. E aquilo ali entrou ali na minha mente e eu fui tentando me confortar e me preparar para uma cesariana. A minha neném, ela estava prevista para o dia 10 de abril, tá? Então, no dia 21, aliás, antes do dia 21 de março, quando eu fiz 32 semanas, ela tentou nascer. Eu entrei em trabalho de parto, com contrações, fui para o hospital, fui internada, pararam ali o trabalho de parto, né? Eu fiquei em observação, depois pararam e eu fui para casa. Ok, até aí. Quando foi dia 21, sexta-feira, 21 de março de 2025, numa sexta-feira, eu acordei com uma ligação da minha médica informando que ela estava antecipando a minha cesárea de 39 semanas para 37. E eu fiquei assim, como assim 37, doutora? Tipo, é uma diferença grande, né? E ela me informou que havia riscos, né, de hemorragia e tudo mais, enfim, que ela preferia antecipar um pouquinho, mas que eu ficasse tranquila que depois das 36 semanas já não era prematuro. Então aquilo meio que foi um choque pra mim, porque ela ligou pra mim e falou assim, olha, a sua cesárea vai ser segunda-feira, isso numa sexta-feira. Coisa que eu tava esperando pra quase um mês pra frente, 2, 3 semanas pra frente. Então ali eu falei, bom, agora eu vou correr atrás do que eu preciso fazer, né? Fui cuidar da unha, fui cuidar do cabelo, enfim, passei o dia cuidando dessas coisas sem fazer esforços, tá? Detalhe. E quando foi lá para umas 6:30 da tarde, eu sentei no sofá, eu, a minha mãe, a Didi, né, que é uma amiga, e começamos a conversar. E nisso, no meio da conversa, eu senti um líquido descendo. Mas eu sabia que não tinha rompido a bolsa, porque não era um líquido tipo xixi. Era mesmo, sabe quando a gente tá no ciclo, no nosso ciclo, que a gente sente que veio, que desce aquela coisa assim mais grossa, por assim dizer, com detalhes? Enfim, eu senti assim meio grosso e falei, olha, acho que saiu sangue aqui. Mas assim, tranquila e calma, achando que tava tudo sob controle. E quando eu fui no banheiro, realmente a quantidade não era uma coisa normal, né? Saiu muito, muito sangue mesmo, era bem espesso. E ali eu comecei a ficar em choque que alguma coisa estava errada.
Mas, porém, contudo, entretanto, eu grávida tive que acalmar a minha mãe e a minha amiga Didi, porque ambas ficaram desesperadas, não sabiam o que faziam, corriam pra cima, pra baixo da casa. E assim, eu vi que elas estavam mesmo desesperadas a ponto de ter um ataque, a ponto de ter um infarto, né? E pronto, eu tive, gente, calma, né? Meu marido não estava em casa, estava trabalhando. E aí ligamos pra ele não chegaria a tempo, então assim, combinamos que era melhor ele ir direto pro hospital, porque ele não chegaria a tempo de me levar pro hospital. E resumindo, eu chamei um Uber. Então assim, naquele desespero, todo mundo correndo pra cima, pra baixo, porque realmente tava saindo muito, o fluxo tava muito grande. Eu coloquei um absorvente, não deu conta, depois eu coloquei uma fralda que eu já tinha separado pra levar, não deu conta também, sujou todo o banheiro. Gente, eu nunca tinha visto, assim, nessa situação, tanto sangue. E aí eu entendi o que a doutora quis dizer em relação a ela antecipar, porque havia a possibilidade de acontecer isso que aconteceu. Então assim, coloquei umas 2 fraldas e corri pra pegar a mala. Ainda bem que já estava tudo pronto. Então assim, se você tá assistindo esse vídeo e tá grávida e tipo, não tem nada pronto, olha, deixa pronto a partir das 30 semanas, 29, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E já tava tudo pronto, então eu peguei as malas, peguei, né, o celular, carregador, chamamos um Uber, tá? Lembrando que neste dia eu estava mesmo na margem sul, então assim, eu tava depois do rio Tejo, né? E aí eu tive que chamar o Uber e ultrapassar o rio, passar pela ponte 25, então assim, teve todo um período ali. Quando eu entrei no Uber, eu lembro que eu só falei assim pra ele: olha, senhor, eu preciso chegar na maternidade o mais rápido possível. Tipo assim, eu não fiz alarde, não tava com cara de dor, de choro, sabe? Mas eu acho que ele vendo as malas, vendo ali o desespero da minha mãe que me acompanhou, acho que ele entendeu que poderia nascer ali no carro dele, coitado. Ele deve ter levado umas 3, 4 multas porque ele realmente correu. Graças a Deus, né? E enquanto eu tava ali no carro, eu estava orando, né, com a mão assim na minha barriga, apresentando a neném, falando que era tudo certo. E assim que a gente chegou no hospital, eu nem precisei pegar senha nem nada. Assim que eu entrei, informei a situação, já me encaminharam pra dentro, me colocaram no CTG, que era pra ouvir os batimentos do neném, pra ver se estava tudo certo. Fizeram um exame de toque e tudo mais pra ver o que estava acontecendo, né? E a doutora me explicou que eu estava sangrando porque eu já estava em trabalho de parto, ou seja, o meu corpo já estava tendo contrações pra ele se preparando pra ter um parto normal, né? Que não poderia ser, mas pronto. E aí eles já começaram ali a dar medicamento pra poder parar isso, mas assim, falaram: mãe, vai ser hoje, tá? Isso dia 21, na sexta-feira. Ela: olha, vai ser hoje, porque pronto, já não dá mais pra esperar e tudo mais. E eu falei: não, tudo bem, né? E assim, naquele desespero, mas graças a Deus, assim que eu cheguei, já me tranquilizaram, informando que a neném tava bem, era o que a gente precisava saber. Passou ali a sexta-feira a noite inteira, já fiquei internada, fiquei no quarto sozinha, muito legal. Ficou eu e meu esposo, né? Passou-se a noite inteira e nada de ter neném. E assim, enquanto eu tava deitada, porque a gente não dorme, né? Enquanto eu tava deitada, eu ouvia no corredor os gritos, sabe? Das mães tendo parto normal, desesperadas, assim. Tipo, teve neném até que nasceu no corredor. Não porque não tinha espaço, mas sim porque eles sempre falam pra gente andando, quando é um parto normal, né? Pra ir andando, pra poder abrir, fazer a dilatação. E teve um neném que, olha, se apressou tanto que desceu lá mesmo, no corredor. E assim, aí passou a noite inteira, eu achei esquisito, achei estranho, mas pronto, já percebi que não ia ser ali naquela noite. Tanto que quando uma enfermeira foi lá à noite, eu falei: olha, não vai ser mais hoje, né? E ela: não, mãezinha, vai ficar pra amanhã. Aí eu: bom, então o neném tá bem, né? Mas até imaginei que eles iam prolongar ali, me deixar ali o máximo que conseguirem. Quando foi no sábado, dia 22 de março, foi se passando as horas, eu tava vendo que nada constava. Então eu chamei a médica, né? O bom é que você tem uma acessibilidade ali de falar com os médicos muito boa. Eu achei isso muito legal. Além de todo o aconchego, sabe? Do hospital em si, que foi maravilhoso, assim como o meu primeiro foi, o segundo também foi, graças a Deus. E perguntei pra ela, falei: doutora, então, o que se passa? Não era pra essa neném ter nascido ontem? E aí ela me informou que sim, era pra ela ter nascido ontem, dia 21, mas que como eu tava bem, a neném tava bem, e tinha chegado mamães, sabe, com mais urgência, tendo os nenéns, ou com algum problema, enfim. E foram passando na frente. E meio que eu fui ficando porque eu estava bem, né? Mas ela falou: de hoje não passa, tá, mãe? E aí, bom, como a gente sabe que o medo do desconhecido é a pior coisa, né? Porque se eu tivesse um parto normal, eu já saberia o que ia me esperar. Fora que eu preferia 1000 vezes ter o parto normal, porque aqui eles têm anestesia para partos normais. Não é que nem no Brasil, que é só pra cesárea. Então aqui, com 2, 3 dedos de dilatação, eles já te dão anestesia, né? E pronto, e dali você não sente mais nada, você só tem que fazer força e pronto. Mas eu não sabia o que esperar da cesárea, né? Porque eu sabia que eram os cortes e tudo mais. Enfim, tem todo um medo aí por trás.
E eu tava ficando cada vez mais nervosa conforme ia passando o tempo. Quando foi umas 3h30 me chamaram, falaram, olha, mãezinha, vai ser agora, se prepara, prepara o pai e tudo mais. E o meu coração já disparou a 1000, eu já comecei a chorar, assim, de emoção mesmo, sabe, gente? Eu não consegui me controlar, subi chorando, entrei na sala de anestesia chorando. E na hora da anestesia, meu esposo não pôde ficar, né? Mas depois ele ficou todo o período. E a anestesista foi um amor, um carinho, assim, sabe? Na hora ali, olha, mas mãezinha, por que você tá chorando? Não vai doer? E eu nem falava, gente, nem falava de tanta emoção, tanto medo misturado. E ela falou assim pra mim, olha, mãe, calma, tudo que eu for fazer, antes de eu fazer, eu vou te falar. Então, assim, ela foi limpar as costas, olha, agora eu vou passar um líquido gelado, etc. Então, assim, sem palavras pra falar sobre. Logo depois meu esposo entrou, eu lembro que eu deitei, né, colocaram aquele pano na frente e eu falei assim, olha, eu tô com muito frio. Falei pra ela que tava do meu lado, a anestesista. E eles vieram colocar uma manta assim em cima de mim. Vou mostrar aí na foto pra vocês, que dá pra ver. Uma manta quente, sabe? Que aquilo ali esquentou todo o período que eu tava na sala de cirurgia, aquilo ali tava esquentando. Achei muito legal. E assim, a sensação em si, né? Eu sentia que estavam mexendo, mas assim, não era doloroso, não tinha dor, não tinha incômodo. Muitas pessoas falaram que sentiram incômodos. Lembrando que cada parto é um parto, cada pessoa é uma pessoa, cada sistema é um sistema, né? Mas eu, Alexia, não senti dor, não senti assim, sabe, repuxando, que nem dizem que sentem, não senti nada disso. Eu só senti mesmo na hora que ela saiu, porque eles falaram até, como fizeram um corte pequenininho, falaram até que deu um trabalhinho pra ela sair, mas ela nasceu super pequena, gente, ela nasceu exatamente com 47 centímetros e com 2,690 kg, então ela nasceu pequeniníssima, né, os médicos até falaram que se tivesse sido um parto normal, nem teria dado trabalho, né, que era bem o que eu queria, mas pronto. E assim, o procedimento em si, pra tirar ela, foi super rápido, não demorou nada. O que demorou mesmo foi depois, o pós, sabe? Acho que pra fechar camada por camada, isso daí demorou bastante, né? Mas aí tiraram ela, foram lá pra limpar ela, fazer todo um procedimento, logo trouxeram pra mim, né? E aí a gente começou a tirar as fotos, que foi essa foto que eu coloquei pra vocês verem a manta e essas aqui que eu tô colocando agora. E aí tiramos as fotos e tudo mais. Logo depois disso, enquanto eles estavam me fechando, ela tava ali do lado, só que estavam limpando ela, preparando ela. Logo depois disso que fecharam e tudo mais, a gente foi pra sala de pós-parto. E assim, até então, gente, quando eu saí da mesa, tinha que sair da mesa e ir pra maca, né, por assim dizer, eu vi muitos vídeos que os médicos levantavam a pessoa assim e colocavam na maca. O médico perguntou, olha, vê se você consegue levantar um pouquinho. Aqui eles não falam bumbum, nem tipo bunda, nem nada disso. Eles falam tipo rabo, literalmente, gente. Então assim, a gente que chega, tipo, quem chega ontem e escuta alguém falando assim, levanta o rabo. Você fica tipo, oi? Mas é muito normal, é muito natural. É como se a gente falasse bumbum, eles falam rabo. E aí o médico falou assim, tenta levantar o rabo. E eu fiquei tipo... Mas enfim, eu já saí dali mesmo com as minhas próprias pernas. Eu levantei mesmo assim, não levantei tipo saltei, mas levantei um pouquinho o suficiente, fui pra outra maca. Então assim, acredito que ele já tava saindo da anestesia, mas eu não tava sentindo dor nem nada. Isso no pós, né? Ela nasceu exatamente 3h42 da tarde. Então neste pós, quando eu fui pra segunda sala, eu não estava sentindo nada. Ó a neném acordando, ó. Deixa eu ver essa princesa. Agora, gente, depois disso, quando eu fui realmente ali pro pós, que eu fiquei, depois no pós eu fiquei num quarto que tinha mais umas três mulheres, né? Inclusive o nome da minha filha é Isabela e tinha uma Bela ao meu lado. O nome da neném era só Bela mesmo. Eu achei super legal, inclusive a mãe era uma brasileira, a gente trocou muita conversa, sabe? Mas o que eu posso dizer deste pós é que, gente, olha, eu sei que cada pessoa tem a sua experiência, mas a minha de cesárea foi uma das piores. No sentido que eu não podia tossir, eu não podia rir, eu não podia chorar, eu não podia fazer nada. Aquilo doía muito, mas muito assim, não dava pra levantar, não dava pra virar pra pegar neném. É uma dor, assim, não vou falar insuportável, porque é suportável, mas dói muito, sabe? É uma coisa muito chata, eu não podia tossir, eu segurava aqui pra tossir, mesmo assim ainda doía. Então, isso foi um ponto negativo, totalmente negativo na minha cesárea. Mas pronto, depois o meu marido podia entrar ali das 9 até 9 da noite, uma coisa assim. E também ficar direto, né? E também ele não podia dormir que nem no Brasil. Mas ele podia ficar das 9 até as 9 da noite, mais ou menos. E também tinha as visitas à parte, fora, que poderiam ir durante o período do dia. Né? Então, assim, foi a minha mãe, foi a Didi, foi meu esposo que ficou lá, foi os meus sogros. E pronto.
Uma coisa muito legal que eu achei do hospital é que a assistente social vai lá e conversa com todas as mães, que nem eu falei pra vocês aqui, eles auxiliam muito quem quer ter filho, eles incentivam muito, então te ajudam quando você tá grávida a fazer todo o enxoval, né? Você ganha muita coisa, principalmente financeira e também de produto pra neném. E no pós também, e inclusive no hospital, vai uma assistente social, conversa com cada mãe, vê se a mãe tem necessidade de alguma coisa, se ficou faltando alguma coisa pra neném. E resumindo assim, graças a Deus, a Isabela teve tudo, né? O Senhor preparou tudo, mas tinha uma mãe do meu lado que, assim, tava faltando algumas coisas, enfim, ela saiu de lá com 2 sacolas de roupinha, sabe? De um monte de coisinha pra neném, tinham coisas novas, coisas usadas como se fossem novas. Eu achei isso muito legal, né? Muito legal mesmo. E pronto, eu fiquei ali os 3 dias, fiquei na sexta, sábado e domingo, fui embora na segunda, né? E eu acho que, assim, de detalhes do dia que tem pra dizer pra vocês é esse. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixem aqui embaixo. O hospital que eu tive a neném foi o Alfredo da Costa, né? Maternidade Alfredo da Costa, aqui em Lisboa. Não tive problema nenhum depois pra poder registrar a neném, né? Ela nasceu portuguesa, mesmo tendo 2 pais brasileiros. Nasceu em Lisboa. E é isso, gente. Logo depois que a gente saiu, eu já corri pra registrar ela, já fiz o passaporte dela europeu. Agora eu tô esperando pra ir no consulado brasileiro fazer o registro dela brasileiro, pra ela ficar com a dupla nacionalidade. E, pelo menos de experiência do hospital em si que eu tive ela, não tenho nada a reclamar. Da cesárea, tem essa questão que eu falei que ficou doendo, depois eu vim pra casa, ficou mais uns 15 dias doendo também. Porém, em questão da minha barriga, gente, com 1 semana, foi igualzinho do Fernando. Saí do hospital já com metade, menos que a metade da barriga. Depois, quando eu tava em casa, com 1 semana, já não tinha barriga nenhuma, né? Mas tinha ali os pontos, inclusive, aqui tem vários tipos de jeitos de fechar a cesárea, né? Então tem os pontos, tem um fio que fica por dentro e tem um agrafo. Agrafo é o quê? Seria o grampeador do Brasil. Então, assim, eles literalmente me grampearam pra fechar ali o corte. Quando eu soube disso, eu fiquei desesperada, porque eu fiquei imaginando, gente, ia ficar uma linha e um monte de bolinha assim, né? Um monte de furinho assim. Falei, vou ficar parecendo uma centopeia. Mas depois me informaram que não ficava, essas bolinhas não ficavam. E o meu corte foi minúsculo, sabe? Realmente agora, eu tô com 1 mês e meio, né? Agora tá saindo ali as bolinhas dos agrafos. Eu achei muito esquisito, tipo, como que grampeia uma pessoa? Mas é uma coisa, um procedimento que eles fazem aqui, né? Depois, quando já tava cicatrizando, meio que ficou beliscando aqueles grampos, sabe? Não dava pra ver, porque eles colocaram uma fita e um negócio branco por cima, então não dava pra ver. A gente que ia no hospital mesmo pra trocar, limpar, etc. Eu só fui ver mesmo no dia que foi tirar, né? No dia que foi pra tirar. E aí, literalmente, ela tirou, assim, os grampinhos e eu fiquei, tipo, tá, né? Não ficou a marca, graças a Deus. E é isso, assim, se fosse pra mim escolher o próximo filho, eu não queria cesárea. Eu queria normal, novamente. Ainda mais sendo aqui em Portugal. E é isso, se ficaram com alguma dúvida, se gostaram do meu relato, não esquece de dar aquele like pra ajudar, pra fortalecer, tá bom? E me segue nas redes sociais, vizinhas. Beijinhos!